Boa tarde a todos, a todas aqui do Brasil. Boa noite para vocês que já estão aí em Portugal e também temos a honra de tê-los aqui conosco. Hoje eu digo que é uma alegria em dobro, porque além de conseguirmos dar sequência ao nosso conjunto de webinars pelo Programa de Literatura e Crítica Literária da PUC de São Paulo, temos a honra de receber a professora Sara Reis, da Universidade do Minho, que além de uma pesquisadora fantástica, é uma pessoa muito querida. Então, para mim, hoje é uma alegria poder abrir esse webinar e gostaria muitíssimo de agradecer à professora Sara pela disponibilidade de partilhar a sua pesquisa conosco, agradecer a todos que estão acompanhando aqui com a gente, que também assistem posteriormente ao nosso webinar. Queria agradecer aos professores do programa, que também estão aqui conosco, em especial a professora Beth Bright, que é a minha companheira de organização do webinar, né, Beth, por mais um ano estamos conseguindo realizar esse conjunto de encontros com lusitanistas e brasilianistas, e hoje a nossa conferência se intitula Clássicos para Pequenos Leitores, algumas leituras com todos os sentidos. Antes de passar a palavra à professora Sara, eu gostaria de passar a palavra à professora Beth Bright para que ela possa fazer a apresentação da professora Sara Reis. Então, boa tarde, né? Não sei se já é boa noite aí em Portugal, né? Mas, enfim, boa tarde a todos que estão nos ouvindo, que estão nos vendo. Como a Diana já falou, eu vou reiterar, então é um duplo prazer mesmo. Em primeiro lugar, né? Mas não tem importância a ordem, mas vamos reafirmar que nós estamos conseguindo dar continuidade mesmo a essas conferências, né? Nosso webinário aqui, que nós já fizemos, começamos lá em 2020, conseguimos dar continuidade em 21 e agora também em 22. Então, sempre convidando pessoas muito importantes, então, lusitanistas, brasilianistas, pessoas da tradução, pessoas da literatura, pessoas da teoria literária, e que têm dado, então, uma visibilidade muito grande ao nosso programa, além dessa contribuição teórica, né? Sempre pessoas muito interessantes que vêm, já tivemos gente da Polônia, enfim, de muitos lugares, né? E hoje, então, a nossa felicidade mesmo é receber a professora doutora Sara Reis da Silva, né? Da minha parte, Sara, é realmente uma coisa importante, porque eu domino pouquíssimo, eu diria quase nada desse assunto, que eu percebi que você realmente é uma inovadora, né? Está ampliando, então, esse conhecimento desse tipo de literatura, da teoria, né, sobre esse tipo de literatura. Então, é um grande prazer mesmo para o programa, um grande prazer para esse conjunto de conferências que nós estamos fazendo, então, já há 2 anos, e um grande prazer ter você aqui. Então, eu vou fazer um resumo, né, uma apresentação muitíssimo resumida, porque o que eu percebo é que você é uma pessoa que trabalha muito, uma pessoa que atua muito, então eu fiz um resumo, digamos assim, dessas suas atividades. Então, eu começo dizendo para o público que a professora doutora Sara Reis da Silva é professora no Instituto de Educação da Universidade do Minho, portanto, em Braga, Portugal, que a professora é doutora em literatura para a infância, né? Isso é uma coisa também muito importante aqui no nosso programa,
e ela é doutora pela mesma Universidade do Minho. Ela também tem um pós-doutorado em literatura para a infância na Universidade de Santiago de Compostela. E dentro das atividades que ela desenvolve, do ponto de vista da docência, do ponto de vista da educação, então, ela desenvolve essas atividades, né, não só nessa área, né, em que ela é uma grande especialista, mas também em áreas correlatas, como estudos literários, educação literária, didática da literatura, promoção e mediação de leitura, então, entre outras tantas atividades. E também ela é membro de várias organizações, digamos assim, de vários centros que têm a ver com esses estudos, né, da literatura, que tem a ver com criança. Então, eu só destaco que ela é membro do Centro de Investigação em Estudos da Criança, ela é membro fundador, ou membra fundadora, como se diz agora, da Associação Galego-Portuguesa de Investigação em Literatura Infantil e Juvenil, e também membro da rede temática, de uma rede temática, as literaturas infantis e juvenis do Marco Ibérico. Ela já integrou uma importante equipe do projeto Gulbenkian, Casa da Literatura, Casa da Leitura. Ela é colaboradora do grupo de pesquisa Liter 21 e de vários outros projetos de investigação que têm a ver também com os gêneros poéticos, breves e educação linguística e literária. Tem feito o que vai fazer para nós hoje, né? Tem proferido muitas conferências, apresentado comunicações em colóquios, em congressos, enfim, apresentando os resultados da sua pesquisa, e também é autora de vários livros, capítulos, artigos em revistas científicas, né? E várias coisas. Eu vou destacar aqui para nós, né, que chama atenção, eu vou destacar duas obras. Em 2020, ela coordenou a edição do volume Clássicos da Literatura Juvenil em formato de livro-objeto, né, que é da editora O Minho Editora. Então, para nós, esse livro também chama muita atenção, Sara, e eu destaco esse livro. E você também é corresponsável pela coleção Vozes e Rostos da Literatura Portuguesa para a Infância e para a Juventude, né, que é dessa editora Tropelias e Companhia. Então, é realmente um prazer ouvi-la hoje a respeito desse assunto que você domina e que dessas atividades todas que você traz, né, que você mostra e que eu resumi aqui, e que são de grande interesse para nós. Então, Sara, eu vou passar a palavra a você, e como a professora Diana já disse, né, o título da sua conferência é Clássicos para Pequenos Leitores, algumas leituras com todos, o S plural está entre parênteses, todos os sentidos. Então, eu agradeço em meu nome, em nome da nossa coordenadora Diana, em nome do nosso programa, dos nossos colegas que estão aqui, dos alunos todos e dos demais, né? E com muito prazer, incluindo aqui os nossos irmãos portugueses, né? Irmãos de língua português. Então, passo a palavra a você, Sara. Muito obrigada por estar aqui. Muito boa tarde. Penso que estarão a ouvir-me bem, sim, estão a ouvir-me bem. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. As minhas palavras iniciais são naturalmente de agradecimento profundo, um agradecimento imenso pelo convite para proferir esta conferência, para dinamizar este webinar, e este primeiro agradecimento é dirigido à minha estimada colega, por quem eu tenho muito apreço intelectual e pessoal, a professora Diana Navas, que conheço já há alguns anos, já não me lembro há quantos, mas há
há vários anos, também à professora Beth por esta co-organização, também por este convite. É com muito gosto que estou aqui hoje e é com muito gosto também que tenho aqui a companhia de vários colegas da área, portugueses, brasileiros, alguns que eu conheço apenas de nome e que têm estado ao meu lado em muitas circunstâncias similares a esta. Um segundo apontamento prévio. Eu queria acrescentar aqui que esta partilha que eu farei aqui convosco hoje nasce de um conjunto de estudos de investigação que eu tenho feito desde 2013 e curiosamente eu comecei por pensar no livro brinquedo e não usando a expressão livro-objeto, mas livro-brinquedo, a pedido de um conjunto de alunas estagiárias cuja intervenção pedagógica, portanto, estava a ser efetuada em contexto de creche e de jardim de infância, portanto, dos 0 aos 3 e dos 3 aos 6 anos. E, portanto, fiz várias formações para educadores de infância, para estagiárias, sobre esta temática. E, enfim, a partir daí, este tópico, este tema ganhou uma maior expressão, uma maior visibilidade, quando em 2016 a professora Ana Margarida Ramos, a nossa colega da Universidade de Aveiro, em Portugal, congregou um grupo de investigadores em torno do livro-objeto e a partir daí anualmente nós vamos nos reunindo, vamos apresentando investigação, vamos publicando um volume temático, depois também tive a oportunidade de poder orientar quer alguns trabalhos, relatórios de final de estágio com esta questão da mobilização, das potencialidades do livro-objeto em contexto pré-escolar ou primeiro ciclo e ainda uma tese de doutoramento da Diana Maria Martins, que foi defendida na nossa universidade em 2020. Para além disso, também queria dizer que o trabalho que eu tenho desenvolvido, mais particularmente acerca das reconfigurações dos clássicos da literatura, também pode ser visível, parcialmente visível, no volume que a professora Beth mencionou, portanto, os clássicos da literatura infantil-juvenil em formato de livro-objeto. Permitam-me só que vos mostre aqui a capa do livro, encontram aqui um estudo da professora Diana, precisamente, também, e de outros colegas que integram este grupo ao qual me referi, e eu mostro apenas a capa porque este livro está disponível, o PDF desta obra está disponível a universidade ou a minha editora disponibilizou, portanto, gratuitamente, qualquer investigador, qualquer professor, qualquer interessado, qualquer mediador de leitura poderá aceder ao conteúdo deste volume. Antes de pensarmos aqui, ou de me referir de forma mais concreta ao tema, aos conteúdos que preparei para esta intervenção, queria também dizer que esta intervenção também resulta da reflexão que eu fiz, e resulta de forma muito próxima da reflexão que eu fiz há cerca de um ano, no âmbito do Plano Local de Leitura da cidade de Braga e do ciclo de conferências intitulado Livros, Leitura e Leitores, a convite do professor Fernando Azevedo, meu colega da Universidade do Minho, aqui presente também, muito obrigada, e também de uma outra intervenção que pude, com muito gosto, fazer na Universidade dos Açores, a convite da minha colega, a professora Maria Madalena Teixeira da Silva. Bom, dito tudo isto, e estamos ainda no universo da introdução, chamemos-lhe assim, passo a partilhar convosco aqui uma apresentação PowerPoint muito simples que eu elaborei para orientar esta intervenção, na medida em que, como diria o nosso caríssimo poeta Virgílio Alberto Vieira, um poeta bracarense, as palavras são como as cerejas e, portanto, se nós não tivermos esta bússola, que são estas apresentações PowerPoint, com temas como este, que permitem tocar tantos aspectos subtópicos, subtemas, por vezes, enfim, podemos perder-nos de alguma forma. Então, eu intitulei Clássicos para Pequenos Leitores, algumas leituras com todos os sentidos, e entendo aqui sentido em vários sentidos, e peço desculpa por esta repetição, esta redundância, mas com todos os sentidos, visão, audição, olfato, mas também com todo o sentido, com toda a lógica, com todo o fundamento, com toda a pertinência e a relevância quando nos referimos a primeiros leitores, a pré-leitores, a leitores
que dão os primeiros passos no contacto com o livro, com a leitura, com a literatura também. Então, falaremos aqui hoje, abordaremos aqui questões que se prendem com a própria definição, claro que terá de ser uma definição muito circunscrita, muito reduzida, de clássicos e a razão dos clássicos e a razão porque é que, as razões pelas quais é tão importante abordarmos ou de alguma forma nos aproximarmos em idades precoces destes textos. Também algumas notas sobre o livro-objeto e ainda alguns apontamentos sobre os primeiros leitores. Peço desculpa porque tenho aqui companhia, como já devem ter ouvido, portanto só um segundo. Já vai acalmar. Depois, num segundo momento, vou deter-me em 5 clássicos reconfigurados, portanto este é um corpus textual que eu defini, depois apresentarei os critérios que nortearam esta minha seleção e por fim algumas notas finais. Então, antes de mais, deixar aqui claro que os clássicos universais, nacionais, outros, embora nos outros eu não gosto muito de incluir a ideia de clássicos contemporâneos. Peço desculpa porque estar a fazer uma conferência a partir de casa tem estas vicissitudes, não é? Bom, então eu estava a dizer que não gosto muito de usar o termo contemporâneo associado ao clássico, na medida que a imediatez não constitui para mim um critério de seleção. Temos que dar tempo ao tempo, como se costuma dizer, não é? Até porque um clássico é um livro que nunca acabou de dizer o que tem para dizer, não é? Neste famoso porquê ler os clássicos, isso é tudo, e Calvino acaba por se deter de forma muito detalhada nesta definição de clássico. Um clássico não é um livro antigo e fora de moda, é um livro eterno que não sai de moda, como afirma Ana Maria Machado, conhecidíssimo como e porque os clássicos universais desde cedo, não é? Mas, acima de tudo, são obras, e eu gostava de acentuar aqui esta ideia, são obras que se pautam pela qualidade estética, pela longevidade ou permanência e pela própria repercussão em obras posteriores, como acentua Vitória Sotomayor, colega da Universidade Autónoma de Madrid. Bom, relativamente a este objeto, a estas manifestações, é de profunda relevância acentuar o facto destas obras se revestirem, como aliás explicita o meu colega, professor Fernando Azevedo, estes objetos revestem-se de uma relevância simbólica e cultural que de alguma forma as transformou em objetos de constante revisitação. Eu partilho da perspectiva de Ana Maria Machado quando considera que o primeiro contacto com o clássico na infância e na adolescência não precisa de ser com o original. Pode ser, eventualmente, com uma adaptação bem feita do ponto de vista verbal, do ponto de vista literário e do ponto de vista visual e do ponto de vista gráfico até, da própria materialidade associada a esse objeto. Bem feita e atraente, como diz Ana Maria Machado. Então, o livro-objeto definimos de forma muito sucinta como, portanto, um livro que se apresenta, ou que apresenta linguagens múltiplas, nomeadamente do ponto de vista gráfico e textual, portanto há uma sinergia verbal, uma sinergia verbo-icónica, gráfica, e neste objeto observa-se um hibridismo, uma congregação de registros, de discursos, de linguagens inclusivamente, e os próprios aspectos materiais têm um papel fundamental, uma função fundamental na conformação do sentido global da obra ou do texto. Porque é que estes objetos são cruciais nas primeiras idades? São cruciais nas primeiras idades porque de alguma forma eles se revestem de uma dimensão participativa e, em alguns casos, de uma forte componente lúdica,
revestem-se, portanto, de um papel muito importante ao nível dos primeiros contactos com a literatura, podendo funcionar como meios de iniciação à educação literária, em particular, e à própria arte em geral, já que muitos destes exercícios estéticos se afiguram manifestamente atrativos, com muita qualidade. Partimos também do princípio de que a leitura e a ficção constituem uma boa brincadeira, porque na verdade ler ficção significa jogar um jogo, pegando aqui nas palavras, ou retomando aqui as palavras de Humberto Eco, que também são citadas ou que são citadas por Ana Maria Machado. Bom, atendendo ao facto de que nas primeiras idades para a criança o livro é um brinquedo, e então, dada esta ludicidade inerente a estes livros objeto, não é? A criança poderá manipulá-lo, por vezes manipular este objeto livremente, autonomamente, de forma segura até, porque os materiais de que estes livros são feitos são materiais mais resistentes, são materiais que permitem, de alguma forma, um manuseio mais próximo, sensorial, físico, uma interação, uma dinâmica de leitura bastante distinta da dinâmica convencional, chamemos-lhe assim, não é? Da leitura que é feita de cima para baixo, da esquerda para a direita, não é? Portanto, é uma leitura em que o olhar e os sentidos, todos os sentidos se têm que repartir por registros distintos, mas que se articulam sinergicamente, não é? Que se congregam e que se conjugam. Este leitor brincador, que é a palavra brincador, é aliás uma palavra que constitui o título de uma bela obra poética assinada por Álvaro Magalhães, um poeta português para a infância, não apenas poeta, mas um autor português para a infância muito relevante, muito importante. Este leitor brincador, ou este leitor, the reader as a player, na seção de Apple Art, é aquele que play, reparem, a palavra play, a tradução da palavra play permite pensar em jogar, brincar, tocar um instrumento, não é? To play a guitar, por exemplo. Então, a palavra player permite perceber esta forma também muito lúdica e do próprio manuseio divertido, como eu digo aqui neste diapositivo. Enfim, podemos considerar que no contacto com o livro-objeto e com os clássicos aí guardados de forma muito original, muito criativa, a criança experimenta, tocando, sentindo, provando, querendo ou não, tateando, puxando, mexendo, cheirando, virando, abrindo, fechando, e pedindo aqui de empréstimo algumas palavras à Ana Paula Paiva. E se o livro é feito para brincar, e se mais ainda carrega o magnetismo do brinquedo, isso não me parece supérfluo para a infância, mas sim de grande valor, tanto para a vivência como para a recompensa mental cognitiva, porque vai descobrir prazer e conhecimentos diversos. Estes grandes clássicos ressurgem nos últimos anos no mercado livreiro com muita frequência, com muita assiduidade, e a verdade é que estas novas e surpreendentes roupagens de que os clássicos se vão revestindo exercem uma função bastante apelativa, não é? Apelam, chamam, cativam simultaneamente a um contacto precoce por parte dos leitores infantis, claro que sim, mas também a uma reaproximação, um regresso por parte do leitor adulto, que assume não raras vezes o papel crucial de mediador. Assim, consideramos que ler ou dar a ler os clássicos em idades precoces, e falamos aqui de literatura com maiúscula, assumindo aqui uma expressão do professor Pedro Serrilho e do colega César Sánchez da Universidade de Castilha e La Mancha, num artigo da revista Ocnos, que vale muito a pena conhecer, e que é um artigo de teorização, de conceptualização acerca da literatura para a infância, literatura infantil, literatura com maiúscula, e dizia eu que ler ou dar a ler estes clássicos em idades precoces é de facto um meio de aproximação e de contacto com uma linguagem e um universo muito especiais, um universo e uma linguagem criativos, e que podem ajudar inclusivamente mais tarde este conhecimento a ler o mundo.
Bom, eu selecionei aqui 5 clássicos reconfigurados, são 5 volumes para primeiros leitores, uns necessitam de uma mediação leitora mais próxima, outros menos próxima, são retextualizações, e o que é que eu quero dizer com isto também é que o texto literário, que aqui surge incluído nestes objetos, é um texto que foi alvo de vários processos. Enfim, o processo fundamental aqui é esta ligação intertextual, mas vários processos de construção, nomeadamente a supressão, a adaptação, inclusivamente, portanto, estamos aqui a falar de textos que se afastam, em muitos casos, se afastam substancialmente da matriz clássica, mas que ainda assim mantêm alguns dos ingredientes fundamentais ao nível das categorias narratológicas, por exemplo, até porque eu selecionei aqui apenas 5 narrativas. Cada uma destas obras situa-se numa categoria ou numa tipologia diferente do livro-objeto e possuem matrizes diversas e pertencem também a geografias diversas. Então, vamos começar pelo Gato das Botas, texto subejamente conhecido. Podemos ver aqui, inclusive, a ilustração da primeira edição, a ilustração da autoria de Gustave Doré, e depois uma edição dos Contos de Perrault traduzidos pela importante escritora portuguesa Maria Alberta Meneres, e esta obra faz inclusivamente parte dos programas de português para o ensino básico, para o primeiro ciclo do ensino básico em Portugal. Este Gato das Botas foi publicado na coletânea Histórias ou Contos do Tempo Passado com Moralidades ou Contos da Mãe Gansa, em 1697, por Charles Perrault. É um texto muito conhecido, é um texto que tem alguns dos ingredientes que mais prendem a atenção de pequenos e de grandes leitores, naturalmente, por exemplo, a presença fortíssima do maravilhoso, o ogre que se transforma em rato, portanto a ideia de metamorfose, o tom muito coloquial e muito vivo, e portanto é um texto que tem previvido e que tem sido alvo de edições, reedições, retextualizações muito diversas. Eu selecionei aqui apenas 2 para vos mostrar. Projeto as capas destes 2 livros, mas vou mostrando, espero que me consigam ver o que estou a mostrar. Este primeiro livro, publicado pela Dom Quixote, em Portugal, é uma editora bastante conhecida em Portugal, da autoria de Dan Kerlux, tem como particularidade a inclusão de texturas, não é? De texturas. E estas texturas, e reparem, eu não vou ter aqui tempo para me deter em pormenor no próprio texto, no texto verbal, no texto literário, mas esse é um estudo que também valeria muito a pena fazer. Por exemplo, posso ler-vos só aqui o início do primeiro objeto. Era uma vez um homem que tinha uma única riqueza, que tinha como única riqueza um gato, mas era um gato muito esperto e dotado da fala. Confeccionai-me umas botas, dai-me um saco grande e farei a sua fortuna. Dito e feito. E agora vejam o livro Pulo da Terra, que abre da seguinte forma. Era uma vez um velho moleiro que tinha 3 filhos. Após a sua morte, eles dividiram a sua pobre herança. O mais velho herdou o moinho e ficou muito feliz. O filho do meio recebeu o burro e ficou satisfeito. O mais novo, no entanto, ficou com um gato e lamentou a sua sorte. Quão sortudos são os meus irmãos, e eu só tenho este desgraçado animal. E continua por aí fora. Veja-se, note-se aqui, não é? Esta diferença logo, no caso do segundo volume, muito mais próximo da edição matricial, do texto matricial, do texto original, no segundo bastante mais desviado, até pela própria supressão, inclusivamente. Mas dizia eu que não vou poder centrar-me com muito demora e com muita atenção no próprio texto literário, porque aqui queria enfatizar os efeitos que estas estratégias gráficas possuem ao nível da própria recepção do texto. Reparem o efeito de proximidade das próprias personagens, não é? Pela inclusão de materiais como o pelo, o tule, vou só aqui mostrar. O pelo, por exemplo, aqui do leão, tem inclusive a inclusão de um pop-up, mas neste caso eu selecionei este livro, aqui um tule no vestido, na cauda do vestido. Portanto, neste caso concreto, há aqui uma espécie de ilusão gratificante do leitor, não é? Como se o leitor estivesse também a poder estar muito próximo das próprias personagens.
No caso do livro O Gato das Botas, os mecanismos gráficos são visíveis logo desde a própria capa. Se eu consigo aqui só mostrar a alteração, não é? De um gato comum a um gato das botas. Essa alteração aparece logo num dos elementos peritextuais, portanto a capa. Este livro pertence a uma coleção bastante grande, foi publicado pelo Booksmile em 2019, é bastante recente, é composto por um material cartonado, bastante resistente e caracteriza-se acima de tudo pela interatividade, não é? Abrir a porta, por exemplo, tem inclusivamente, inclui roletas, e estes mecanismos, principalmente também o pull da tab, não é? O mecanismo pull da tab, foi por isso que eu selecionei este volume, de alguma forma permite aceder a camadas de leitura distintas, não é? Portanto, este grafismo é um grafismo que de alguma forma potencia, abre também os sentidos da própria narrativa, no fundo proporcionando o contacto com detalhes, com pormenores que só são visíveis se o leitor agir fisicamente sobre a própria publicação. Depois não resisti, até porque foi precisamente por este conto que eu comecei a investigar o livro-objeto, não resisti a trazer aqui, a evocar aqui o Capuchinho Vermelho, um dos contos mais revisitados ao longo dos séculos, e eu posso atestar isso porque tenho vindo a coligir versões, traduções, conversões, enfim, adaptações deste conto absolutamente extraordinário. E evidentemente que, deixando aqui uma pequena nota da arqueologia do conto, não é? Dizer que o Le Petit Chaperon Rouge também surge integrado na coletânea Histórias ou Contos do Tempo Passado com Moralidades ou Contos da Mangança, de Charles Perrault, mas depois em 1812 ele é também integrado nos contos da infância e do lar pelos irmãos Grimm, e aí sim, de alguma forma, ele passa a encontrar-se filiado ao universo da edição, da leitura para a infância de alguma forma. Reparem que estamos aqui a falar de textos que viajaram da oralidade, não é? Portanto, estamos a falar de um acervo tradicional oral que encontra ou que se materializa na escrita, por exemplo, por Charles Perrault, pelos irmãos Grimm e depois mais tarde por outros. Lembro que em Portugal, Guerra Junqueiro, por exemplo, também tem um chapelinho encarnado nos seus contos para a infância. E outros autores alemães, inclusivamente. Mas lembro que estes textos viajaram de tempos imemoriais, não é? Até à contemporaneidade, previvendo. Deste conto, deste Capuchinho Vermelho, eu não resisti a escolher este pop-up, também editado pela Editorial Presença, com ilustrações de Louise Rowe, que são ilustrações que provocam naturalmente um impressionante impacto no leitor. Por exemplo, aqui este lobo, que não deixa de ter uma aparência um pouco assustadora. Alguns pré-leitores assustam-se com este lobo, eu já pude experimentar no meu laboratório doméstico, no meu laboratório de leitura doméstico, e dizer que, reparem, a leitura que é aqui, ou que pode aqui ser celebrada, é uma leitura que, de alguma forma, também tira partido do efeito da página dupla, não é? Da página dupla. Estas ilustrações tridimensionais acentuam o dramatismo, quando eu dizia aqui do lobo, de facto, acentuam o dramatismo de certas cenas. Portanto, é uma espécie, há aqui também uma sequência, não é? Uma sequência de cenários, o espaço físico também é aqui destacado, e na verdade o que nós encontramos aqui, este livro é já de 2010, portanto já é bastante difundido, mas eu continuo a voltar sempre a ele, porque o que nós encontramos aqui é uma construção de beleza e de impacto que me parecem indiscutíveis, e que podem de alguma maneira favorecer o contacto com este texto, que neste caso concreto, o Capuchinho Vermelho, é aqui contado na versão tranquilizadora, entre aspas, na versão tranquilizadora dos irmãos Grimm, que é aliás a matriz mais difundida como sugerido.
Preciso só de não me perder aqui na hora. Não quero estender muito. Depois também incluí nesta seleção um livro com sons. Vamos lá ver se eu consigo hoje. É o Capuchinho Vermelho, mas é um Capuchinho Vermelho que vai de bicicleta ter com a avó. Vejam os detalhes diegéticos, os detalhes até da descrição do próprio percurso. Fez uma pausa junto a um riacho para apanhar muitas flores e levar um lindo buquê para a sua avó, não é? Mas nós temos a possibilidade de participar, e temos aqui também, este lobo tinha um bocadinho de tosse, não é? Mas temos quase a possibilidade de assistir ao vivo a esta narrativa, a esta aventura, entre aspas, não é? Deixa eu ver se eu consigo pôr aqui o lobo. Então, enfim, neste conto, ele foi editado, deixem-me só dizer, foi editado pela Yo-Yo Books, muito recentemente, em 2019, e portanto aqui a leitura é feita com os olhos, é feita com os ouvidos, o leitor encontra-se implicado nesta leitura porque tem de premir determinados enfim, dispositivos sonoros que estão inseridos nas diversas páginas, e até pode haver aqui um convite à imitação, não é? Num trabalho de mediação leitora muito próxima com crianças pequenas, é quase inevitável que as crianças também queiram imitar aqui o lobo a ressonar, ou os passarinhos a chilrear, etc. Então, deste texto que me é muito grato e do qual eu gosto muito e partilho sempre com as minhas alunas, passo para um outro subejamente conhecido, Os Três Porquinhos, também muito fértil, não é? Um texto muito fértil do ponto de vista da própria influência em certos autores. Eu estou agora a lembrar-me, enfim, o pensamento, estou agora a lembrar-me, por exemplo, A Verdadeira História do Capuchinho Vermelho, uma outra edição que ainda há pouco tempo estive a analisar, tem no seu interior uma notícia de um jornal acerca da empresa de construção destes três porquinhos, não é? Eles são muito hábeis na construção civil, não é? Na construção de casas, e têm inclusivamente um anúncio dentro. Vejam como há aqui, não é, este exercício que é intertextual, mas metatextual, é um exercício muito, muito interessante. Enfim, estes três porquinhos são personagens absolutamente memoráveis pela sua ingenuidade, pela sua despreocupação, mas também pela cautela ou por uma certa astúcia, inteligência, não é? Inteligência entre aspas, mas estes três porquinhos tornaram-se também bastante a dizer primeiro, não é? Que é uma narrativa também oral, de origem desconhecida, que foi recolhida em Inglaterra e que depois foi publicada em 1809 com o título The Story of Three Little Pigs, no volume English Fairy Tales, por Joseph Jacobs, portanto no século XIX também. Este conto foi celebrizado pela conhecidíssima animação de 8 minutos, dirigida ou concebida nos estúdios Disney, concebida por Bert Gilley. Trouxe aqui 2 exemplares também, seguindo a mesma lógica, 2 exemplares também interativos, portanto que apelam à participação, à cooperação física do leitor, neste caso concreto, este em concreto, não é? Portanto, o pull da tab, o mecanismo pull da tab, que permite, portanto, este texto é um texto de 2020, escrito por Valentina Daiana e ilustrado por Maria Chiara Di Giorgio, e é bastante resistente, cartonado. Vejam aqui esta ilustração em dupla página e a própria abertura do conto. A ilustração também já propõe uma certa leitura, naturalmente. Era uma vez 3 porquinhos que viviam muito felizes com os seus pais, e cá está a mãe e o pai e os 3 porquinhos, não é?
uma família. E a partir daqui o desvio do texto matricial continua a ser bastante acentuado. Estes pull da tab são muito interessantes do ponto de vista da leitura, porque abrem a descoberta, ou proporcionam a descoberta de partes da narrativa que vão sendo contadas em paralelo, não é? Portanto, são detalhes que vão sendo acrescentados. E tem bastantes notas humorísticas, o que também, de alguma forma, constitui um fator de atração do leitor, dos leitores mais pequenos, mais jovens. Há um discurso visual bastante original, e o próprio discurso, vejam, o próprio lobo é também uma figura. Aqui o lobo é uma figura, coitadita, ele até tem problemas de visão, não é? Usa óculos, portanto há todo um conjunto de notas de inovação, porque na verdade o que nós notamos nestes textos, nestes objetos, nestas reconfigurações dos clássicos, é uma espécie de, como dizia o professor Carlos Reis, de inovação dentro da tradição. Não é? Portanto, há aqui um processo enfim, claro que sim, tradição, memória, mas dentro dessa tradição, dessa memória, há um exercício de inovação, até de ruptura com o status quo, não é? De ruptura com essa tradição. Um outro livro que eu trouxe, que vem, portanto, assim, não é? Com um invólucro, é um livro bastante sofisticado do ponto de vista da construção. Queria só mostrar-vos assim muito rapidamente. Ele tem uma natureza híbrida, portanto tem vários cenários. É quase como se tivéssemos aqui uma espécie de casa, não é? Portanto, este é um livro carrossel, pode ser aberto e desdobrado. Todo desdobrado. Deixa-me só ver se eu consigo mostrar, porque não é muito fácil, isto é muito mais fácil de fazer ao vivo e a cores do que num webinar, portanto, pois, não vou conseguir se calhar mostrar. Enfim, é um livro carrossel, um livro casa com vários cenários, com divisões construídas e divididas, com perfurações, inclusivamente, temos janelas, temos portinhas, temos aqui vários espaços, e nestes espaços nós podemos colocar em movimento, podemos associar os protagonistas do conto e o vilão, naturalmente, que aqui também usa óculos, não se vê muito bem, mas temos aqui o vilão e um dos protagonistas, e eles podem, à medida que a história é contada, ou que é lida, ou que é fruída, se quiserem, estas personagens tomam forma, volume, e podem ser feitas companhia deste exercício. Bom, então... depois também selecionei As Aventuras de Alice no País das Maravilhas, e aqui eu chamava a atenção para o facto deste texto ser um clássico pouco convencional, na perspectiva do professor Osvaldo Silvestre, colega da Universidade de Coimbra. É um clássico estranho, como ele próprio também diz, não é? E é um clássico que inaugura o nonsense na literatura para os mais novos, também muito difundido. Eu não resisti a colocar aqui a capa com a ilustração de John Tenniel, mas também uma capa de uma edição ilustrada por Lisbeth Zwerger, a ilustradora austríaca, que merece toda a atenção, que é um objeto de uma beleza indiscutível. Um pouco sobre este texto narrativo, algo extenso. Eu por acaso tinha aqui os volumes originais para vos mostrar, e a dada altura, bom, perdi-me aqui um pouco, mas eu tenho as capas. É um texto narrativo que nasce, portanto, de um manuscrito composto por Carroll e oferecido a Alice Liddell. Nasce de uma história que é contada num passeio no Rio Tamisa, isso é subejamente conhecido, e, portanto, este manuscrito é oferecido como uma prenda de Natal a Alice Liddell. Foi publicado em 1865, pela primeira vez, com ilustrações de Sir John Tenniel.
Para a infância, eu não vou dizer que é exclusivamente, ou que é para pequenos, ou que são para pequeníssimos leitores, para pré-leitores, ou para bebés, ou para leitores de berço, não é? Não podemos considerar que estes 2 exemplares são, ou que compõem esse universo da literatura de berço, mas podemos considerar, portanto, que este livro, Carrossel Estrela, que de alguma forma propõe uma leitura em profundidade dos vários momentos, dos vários segmentos narrativos, propõe, portanto, um exercício de contacto com 6 cenas tridimensionais, peço desculpa, 6 cenas tridimensionais que, de alguma forma, funcionam como, também tem os pop-ups, não é? Funcionam como um contacto bastante original e bastante atrativo com este texto. Claro que ele aqui aparece naturalmente encurtado, é muito mais económico, muito mais conciso, mas é uma forma de dar os primeiros passos neste universo. E ainda este volume em pequeno formato, com sobrecapa, que decorre da edição de um conjunto de selos comemorativos dos 150 anos da primeira edição da Alice, que é um livro concertina, acordeão, um livro sanfona, não é? No Brasil utiliza-se esse termo, livro sanfona, não é? Que inclui também pop-ups e que destaca apenas parcelas do texto original, mas que mantém esse texto na sua versão original. Finalmente, o último livro, eu não sei como é que estou de tempo, porque me perdi. Diana, pode ajudar-me, professora Beth? Não sei exatamente de quanto tempo disponho ainda, mas estou... Sara, fica tranquila, você tem 10 minutos, 10 a 15 minutos. Perfeito, isso mesmo. Muito obrigada e peço desculpa mais uma vez por esta agitação aqui por casa. Então, o Livro da Selva, um texto que também publicado no século XIX, é constituído inicialmente, enfim, por 7 contos do escritor Rudyard Kipling e foram inicialmente publicados em revistas. E este texto, tal como Alice, por exemplo, também se tornou bastante conhecido e reconhecido, foi muito difundido por via das narrativas fílmicas, não é? Das narrativas fílmicas, não apenas da Disney, mas também de outros realizadores, como o Tim Burton, por exemplo, no caso da Alice. Deixem-me só passar aqui. Então, do Livro da Selva, eu trouxe aqui dois pequenos livros mesmo, e seguindo um pouco o que dizia Beatriz Potter, a autora da história de Pedrito Coelho, da coleção que integra também a Pata Patanisca, o Esquilo Trincanose e tantos outros famosos contos, escritos e ilustrados por essa autora de renome, Beatriz Potter, e ela dizia que livros pequenos para mãos pequenas, e neste caso, de facto, o Livro da Selva aparece mesmo reconfigurado graficamente nesta dimensão reduzida, não é? E aqui também num material que é esponjoso à volta e que depois, portanto, bastante seguro. Neste caso eu salientava o facto do material ser bastante forte, cartonado, as perfurações inclusivamente que permitem focalizar certos detalhes do próprio cenário. E aqui está mais um exemplo de como o texto original é bastante, enfim, é criativamente trabalhado, digamos assim, não é? E é é tornado muito económico. Por exemplo, no caso deste livro, também publicado pela Yo-Yo Books, que tem agora uma boa implantação em Portugal, no caso deste exemplar, como este exemplar abre, portanto o incipit é o seguinte: Bagheera, a Pantera Negra, encontrou Mowgli na selva. O rapaz foi criado por Aquila, a mãe loba, como um dos seus filhotes. E depois
Neste caso temos, certo dia, Bagheera, a pantera negra, encontrou na selva um bebê, pegou nele com carinho e decidiu levá-lo à mãe loba, Aquila. Ela saberá tomar conta dele, pensou a pantera. A loba ficou muito feliz, deu-lhe o nome Mowgli e criou-o com todo o carinho. O menino cresceu forte e saudável. Vejam como o próprio registro literário é distinto de volume para volume. E o que é que permanece? Permanecem alguns dos elementos nucleares da narrativa, como as principais personagens, como os cenários, inclusivamente, ou os espaços físicos mais importantes, e os momentos principais da diegese também permanecem, também continuam a permanecer nestas edições para os mais pequenos. Bom, evidentemente que estes clássicos que nós aqui revisitamos muitíssimo brevemente, dão conta enfim, da riqueza que estes livros, alguns deles proto-literários, pegando no termo que a investigadora Cássia Bittens tem usado, com a professora Diana Navas, estes clássicos tornados assim livros-objetos, padecem em alguns casos de uma simplificação para um leitor mais competente ou mais hábil ou com uma cultura literária mais sofisticada possa parecer ou pode parecer um pouco constrangedora. Mas, na verdade, esta simplificação também pode favorecer um contacto, não é? Com o contacto deste texto ou das crianças leitoras muito pequenas com textos que são textos que fazem parte de uma memória coletiva, de uma memória literária coletiva. E estes objetos, tal como estas previvências multímodas que eu aqui resolvi incluir nesta apresentação, como o Gato das Botas e com a voz inconfundível e inesquecível do António Bandeiras, ou, por exemplo, aqui a versão dos Três Porquinhos da Disney, ou ainda o Livro da Selva, por exemplo, também nestas recriações fílmicas, Alice da Disney, de Tim Burton. Estava eu a dizer que estes livros-objetos e estas outras formas, outras previvências multimodais atestam, na verdade, a natureza dinâmica do texto literário, que é semioticamente aberto a fenómenos tanto de homeostase, de estabilidade, como de homeorrese, de ruptura com a tradição. Como disse há pouco, há aqui uma constante hesitação, entre aspas, entre aquilo que é a tradição e a memória e a inovação. Então, notas finais. Considero então que o contacto com os clássicos em formato de livro-objeto permite um conhecimento precoce de títulos incontornáveis que indubitavelmente pontuarão a memória literária de cada pequeno leitor. Também possibilita o reconhecimento desde idades precoces, como dizia, estruturas narrativas discursivas, bem como de categorias da narrativa e, portanto, no fundo, desenvolver uma competência linguística, uma competência literária em simultâneo. Conhecer também, ampliar os conhecimentos sobre outras realidades, proporcionar a leitura de linguagens visuais e gráficas e interagir de forma distinta com o livro. Em síntese, ler os clássicos e excluindo assim, e portanto nas suas múltiplas configurações, excluindo o modelo de uma leitura única ou monológica, representa um percurso seguro na conformação de uma competência literária. Entendemos assim o livro como um todo, um livro que convida a uma leitura com as mãos, como estipula Bonafé, com as pontas dos dedos, com todos os sentidos. Uma recepção que se reparte ou que permite ou que convida a que o olhar se reparta, que os sentidos se repartam por três linguagens, pelo menos, ou por três códigos distintos.
Assim, este contacto com estas obras revisitadas são uma excelente possibilidade também de quebrar a prática comum da leitura linear, de proporcionar um contacto vivo, interventivo e interativo, de elogiar o livro e a literatura, elogiar o livro e a literatura enquanto bens que pertencem bens comuns, enquanto bens comuns. Deixo algumas referências bibliográficas. Agradeço a vossa atenção e peço uma vez mais desculpa pelas intervenções despropositadas da minha companhia de quatro patas que habita cá em casa neste momento e que ainda não tem, enfim, não tem muito juízo, na verdade, e portanto resolveu hoje estar aqui numa grande agitação, numa grande animação. Muito obrigada pela vossa atenção e peço mais uma vez desculpa. Imagina, Sara, não há do que se desculpar, porque nós sabemos, né, do que significa tudo isso dentro de casa, fazer essas atividades, e eu acho que ela ficou tão envolvida com a temática que ela também estava querendo participar, falar um pouquinho. E primeiro, Sara, eu queria agradecer assim imensamente a sua fala, de você poder trazer, ainda que brevemente, estes exemplos, porque, em especial no território crítico brasileiro, ainda são muito limitados os estudos sobre o livro-objeto. Então, apesar de nós termos muita produção em termos, né, da produção ficcional ser muito rica, ainda são poucos os pesquisadores que têm se debruçado sobre a temática. Então, você traz aqui uma rica contribuição para nós. E eu queria colocar na verdade não é nenhuma questão, Sara, mas se você pudesse comentar um pouquinho sobre isso, que você bem ressaltou que muitas vezes uma produção como essa, ela é vista como menor, né? Muitas vezes as pessoas desprezam toda a leitura que uma obra desse tipo sugere, porque não é apenas uma leitura do texto verbal, mas, a meu ver, é uma ampliação não só de um repertório literário, mas de um repertório visual, gráfico, é uma forma de também alfabetizar esse leitor na leitura de outras linguagens, que muitas vezes são subestimadas. Apesar de vivermos num universo cercado de imagens, nós não somos ensinados a ler imagens, não somos ensinados a ler esta parte gráfica do livro. Então, queria que se você pudesse comentar um pouquinho sobre isso, como é que esses livros acabam ultrapassando também a questão das faixas etárias ao demandarem outras leituras além do literário? Obrigada, Diana. Bom, eu citei propositadamente o professor Pedro Serrilho e o professor César Sánchez com a expressão titular do seu artigo literatura com maiúsculas, a literatura infantil, literatura com maiúsculas, porque todos nós que trabalhamos nesta área sabemos o quão difícil foi legitimar este campo de investigação, fazer reconhecer o estatuto desta literatura, que é uma literatura, que é um sistema literário que integra, enfim, um outro sistema, não é? Mais vasto, mas que é uma literatura de pleno direito, é uma literatura que mobiliza os mesmos mecanismos estéticos ou temático-ideológicos, ou, enfim, estético-literários, se quiserem, da outra, chamemos-lhe assim, da literatura em geral, não é? É literatura infantil é literatura sem adjetivos, não é? Como nós dizemos. Agora, o que acontece aqui nos livros objeto é que muitas vezes este aparato gráfico, aparato no bom sentido, não é? Esta configuração, esta construção gráfica causa tanto impacto ao nível visual, tanto deslumbramento também, que esse deslumbramento por vezes vem fazer com que o texto verbal, o texto literário fique na sombra,
em alguns casos, não é? E não é isso que nós pretendemos, nem é isso que nós entendemos no livro-objeto. O que nós entendemos é que um livro-objeto de qualidade é aquele no qual se encontram mobilizados registros verbal, visual, gráfico, registros de qualidade e que se encontram conjugados, articulados, de forma a potenciar ou a contribuir para um sentido global, não é? Como eu disse há pouco, há uma sinergia evidente entre as várias linguagens. Ora, esta sinergia é uma sinergia que reclama do leitor habilidades ou competências bastante sofisticadas, bastante intrincadas de leitura, não é? É preciso praticar, é preciso estar muito atento àquilo que as palavras, que as ilustrações, que o pop-up permite ler, inclusivamente, não é? É preciso ter competências a esse nível, e são competências que vão muito além da capacidade de descodificação do texto literário, não é? Como a Diana dizia e muito bem. Aqui o que importa é que sejamos leitores perspicazes, atentos e que não nos deixemos, vou utilizar outra vez aqui o termo deslumbrar, mas fascinar, encantar quase cegamente por aquilo que é a componente mais, que causa mais impacto, a componente gráfica. Mas isto também acontece com, por exemplo, com o livro-álbum narrativo, e claro que estes objetos integram todos a categoria do livro-álbum, mas um livro-álbum bidimensional, não é? O que acontece muitas vezes é que nós também nos deixamos envolver na composição, na componente pictórica, de tal forma que às vezes até não olhamos com atenção para as próprias palavras da obra e quando elas, não é? Quando há ali uma articulação que é indissociável, naquele caso concreto, como aqui também, não é? Portanto, há aqui uma articulação das três componentes, ou das várias componentes, que é indestrutível ou indissociável, imprescindível, absolutamente imprescindível. Acima de tudo, é preciso que sejamos leitores avisados, no sentido de que leitores atentos, não é? Leitores que possamos também, de alguma maneira, tornar-nos em bons mediadores de leitura, que possamos conduzir, guiar, aproximar a criança de objetos com qualidade. E penso que já falei demais, por favor, sintam-se à vontade para colocar questões, para comentar. Não sei se respondi, Diana, mas sem dúvida, ao encontro da sua intervenção. Exatamente. Beth? Sara, muito obrigada pela sua conferência maravilhosa. Eu sou uma pessoa que não só me interesso por essa verbovisualidade, mas eu tenho, não na literatura, mas algumas questões, alguns textos sobre isso, mas eu vou te perguntar uma outra coisinha. Eu sou mãe de uma pessoa de 40 anos, mas que leu muito comigo desde pequena, então, evidentemente, que há 40 anos, há 35 anos atrás, a gente tinha livrinhos de pano, por exemplo, na França, né, onde eu morei um tempo, tinha livrinhos de pano, mas o que eu queria perguntar para você era uma coisa que eu sentia o tempo todo, que era o interesse, mesmo a gente não tendo esses maravilhosos livros, era o interesse da Mariana, minha filha, ou das outras crianças, né, minhas sobrinhas, etc., pelo objeto, né? Você estava lendo e aí elas tomavam, às vezes, da mão, chacoalhavam, assim, cadê o lobo, né? Ou então, fecha, mãe, para o lobo não chegar, né? Ou então, com a evolução também, elas iam interferindo, porque eu sempre fiz estantes baixinhas, que elas pudessem pegar os livros e tudo mais. Aí tinha a caneta e elas iam num lugar e riscavam, no outro faziam um desenho como se estivessem escrevendo. Enfim, isso que você está falando, né? Esse despertar do sensível e mesmo da história. Às vezes eu estava na história, era de noite, eu já estava cansada, eu pulava um pedaço. Para, mãe, você pulou, eu tinha que voltar. E esse tato, esse visual, etc. Então, a minha pergunta é assim, diante desses livros maravilhosos, e reconhecendo que alguém está lendo, ou a própria criança, como é que elas interferem? Elas escrevem, às vezes me deu essa curiosidade, Sara. E como eu sei que você trabalha
com a questão didática da leitura e tudo mais, você tem esses grupos. Então, eu queria saber, assim, um pouco na continuidade, e minha filha hoje é uma cientista que ama literatura, né? Tem nada a ver com a profissão, mas ela ama literatura. Então, eu queria ouvir um pouquinho de você, como é que é essa relação da criança? Se a gente não tem vontade de dizer assim, não estraga o livro, filhinho, né? Porque o livro é tão bonito. É isso, Sara. Obrigada, obrigada, professora Beth. Aquilo que eu posso partilhar, enfim, posso contar aquilo que observo em contexto, por exemplo, de jardim de infância ou até de creche, já observei, não é? Que há, enfim, aquele livro do incrível rapaz que comia livros, é o incrível bebé que come livros, não é? E tenho inclusivamente uma colega que trabalha com promoção da leitura com bebés e ela de facto diz que os livros dela têm sempre uma trinca, não é? Porque há uma apropriação sensorial e física do próprio objeto livro, não é? Mas na verdade muitos livros objetos são bonecos, são mesmo brinquedos, não é? Que permitem uma proximidade até e um recurso a estes objetos em espaços muito pouco associados à leitura, como o banho, por exemplo. Há artigos escritos, há estudos feitos sobre os livros de banho, ou sobre os livros boneco também, já há vários estudos feitos nesse universo. Eu considero que, e depois também posso dar o exemplo do contacto aqui no meu laboratório doméstico, não é? Com o meu filho, com os meus sobrinhos, que neste momento já são um bocadinho mais adolescentes do que crianças, mas eu lembro-me, por exemplo, um dos meus sobrinhos, quando viu pela primeira vez um livro concertina, dizer: olha tia, esse livro só tem 2 páginas, que é esta e esta. Portanto, o friso de um lado e do outro, ele dizia que era uma página e outra página, só tem 2 páginas este, tia. Portanto, já havia uma consciência das partes do livro que ele, não é, que ele transpôs para este objeto que não conhecia e houve essa transposição, essa transferência. Em todo caso, eu acho que acima de tudo o que se pretende com a mediação leitora, com bebés, com pré-leitores, com crianças muito pequenas, é permitir-lhes não apenas, é permitir-lhes que eles manuseiem, que se aproximem fisicamente, sensorialmente do livro e de facto que o fechem quando quiserem ou que o abram quando se sentirem mais confortáveis. Eu tinha tenho uma coleção de livros do Sr. Croc, Crocodilo Croc, Sr. Croc, que acaba sempre com um pop-up, com a cara do crocodilo, do Croc, que salta, não é? Um pop-up. E aquele livro era sempre, por mais vezes que eu lesse ao meu filho, era sempre um susto final. Ele ficava sempre, causava um impacto muito grande, e isto para exemplificar aquilo que um pop-up pode realmente suscitar ou pode provocar numa criança leitora, não é? Num pré-leitor. Mas essa proximidade que a professora Beth se refere é uma proximidade muito comum quando é estimulada, não é? Quando é estimulada e quando, por exemplo, a questão, eu aqui não falei dos livros de pano, por exemplo, ou dos livros de borracha, dos livros de borracha, alguns com puzzles até muito interessantes, mas a questão dos materiais, não é? De composição do próprio livro, também é muito relevante e vale muito a pena pensar nessa diversidade de materiais, articulando com a questão da mediação leitora e com os contextos de mediação leitora e aqui contextos com o próprio momento, não é? Com o próprio momento em que estamos a aproximar o próprio livro da criança. Não sei se respondi, professora Beth. Mas Foi só respondeu um comentário. muitíssimo, muito bem. Eu acho que tem que ser uma produção que, se a Diana disse que tem pouca gente ainda estudando, tem que ser muito estudado, porque há muitos aspectos aí, né? O estético, enfim, muitos aspectos, e é mesmo uma literatura, como você disse, Sara, não precisa de qualificação, né? Nós temos ali no livro, né, no objeto livro, já uma série de elementos. Muito obrigada, Sara. Eu é que agradeço muito. Antes de fazer o fechamento, eu só gostaria de fazer mais um convite.
No próximo dia 31, a professora Sara, juntamente comigo e com a Cássia, está na organização do primeiro Simpósio Internacional da Literatura de Berço. É um evento que vai acontecer de modo híbrido, então temos parte dos nossos convidados presencialmente, outros online, então fica o convite a todos e todas aqui a participarem conosco. Para fazer o evento é totalmente gratuito, então para fazer a inscrição é só entrar aqui no link, depois eu posso partilhar também no chat, e vocês todos serão muito bem-vindos. É um evento que vai reunir aqui importantes pesquisadores para pensar esta literatura para os nossos leitores, né, mais, vamos dizer assim, mais jovens. Então fica o convite. Sara, muitíssimo obrigada, me sinto assim muito feliz em poder ter recebido você aqui em nosso programa. Ainda espero poder trazê-la presencialmente para mostrar esses livros pessoalmente, podermos manuseá-los, mas enquanto isso não acontece, agradeço muito mesmo a sua disponibilidade, a generosidade na partilha do conhecimento, e passo também a palavra à Beth, para que ela possa agradecer, e aí nós fechamos. Bom, então, mais uma vez, Sara, muito obrigada. Eu fiquei super envolvida nesse trabalho. Como você viu, fiz uma pergunta bem pessoal de quem conseguiu educar uma filha para a literatura, embora ela seja uma cientista na Johns Hopkins, né? Então, te agradeço muito, agradeço esse público também que eu estou vendo, então, Fernando Azevedo e todos os portugueses que estão aqui, né? Os nossos professores, os nossos alunos. Muito obrigado por essa tarde maravilhosa, né? Por você ter dedicado a nós esse tempo. E também a cachorrinha, que eu adorei. Meu gato está dormindo, mas eu acho que isso faz parte dessa nova realidade, que ela queria participar, tá certo? Deus. Muito Eu é que obrigada. agradeço muito. Muito obrigada mais uma vez. Foi um gosto estar aqui com todos e foi muito bom revê-la, Diana. Foi muito bom conhecê-la, professora Beth. Até breve Obrigado. e obrigada a todos por terem estado aqui connosco. Muito obrigada. Muito obrigado a todos, a todas, e nos vemos no nosso próximo webinar. Um abraço.